Meus amigos, nosso canal, além de abordar questões as mais variadas relacionadas com a economia, meio ambiente, ciência, tecnologia, questões sociais, nosso canal tem abordado sistematicamente as questões relacionadas com a guerra e a paz entre as nações, em síntese, com as relações internacionais. Em várias oportunidades, nós tivemos a oportunidade de apontar caminhos que permitiriam fazer com que nós pudéssemos construir em nosso mundo uma sociedade baseada na paz, no progresso e na felicidade de toda a humanidade. Nós, em nossos dois últimos vídeos, nós abordamos a questão da guerra comercial, que é um dos aspectos das relações internacionais conflituosas no mundo que nós vivemos. O que nós pretendemos apresentar a partir desse momento é uma solução que permitiria fazer com que nós pudéssemos construir um mundo de paz, de progresso e de felicidade para toda a humanidade. Para realizar esse objetivo, nós demonstramos a necessidade imperiosa de reestruturação da ONU, para que esta organização exerça o papel de governo mundial, não apenas para assegurar o ordenamento do caótico sistema econômico global, que se tornou mais caótico ainda com o tarifaço de Trump. Mas essa reestruturação da ONU teria que ser realizada para exercer o papel de governo mundial, não apenas para assegurar o ordenamento do caótico sistema econômico global, do insustentável meio ambiente do planeta Terra, que a cada dia que passa fica cada vez pior, e também das relações internacionais, caracterizadas ao longo da história pelas guerras intermináveis entre as nações. Mas nosso objetivo também, que não é tratado, não é levado em conta nas relações internacionais, é também que essa ONU reestruturada contribua para enfrentar as ameaças à sobrevivência da humanidade, sejam elas existentes no planeta Terra ou vindas do espaço sideral. Então, o que nós precisamos é de uma organização global que tenha essa capacidade, não só de lidar com as questões econômicas, ambientais, as questões da guerra e da paz, mas também tratar de enfrentar as ameaças à sobrevivência da humanidade, sejam elas existentes no planeta Terra ou vindas do espaço sideral. Para efeito da nossa apresentação, nós vamos apresentar 3 blocos. No primeiro bloco,
nós vamos apresentar como o mundo evoluiu da aldeia primitiva à constituição de Estados-nações e blocos econômicos. Eu achei importante tratar desse assunto para poder justificar o quê? A existência do governo mundial. No segundo bloco, nós vamos tratar de como constituir um governo mundial para construir um mundo de paz e progresso para toda a humanidade. E no terceiro bloco, nós vamos apresentar como o governo mundial atuaria no enfrentamento das ameaças à sobrevivência da humanidade, que é um assunto que não está sendo levado muito a sério por parte dos governos e pela própria ONU. Então, o primeiro bloco da nossa apresentação, como já lhes disse, vai constar de quê? Como o mundo evoluiu da aldeia primitiva à constituição de Estados-nações e blocos econômicos. Nós elaboramos um artigo que foi publicado pelo LinkedIn, que tem como título Como Construir uma Paz Duradoura entre a Rússia e a Ucrânia no Mundo. Nesse artigo, nós fizemos um apanhado histórico de como a humanidade evoluiu da aldeia primitiva para a cidade-estado, da cidade-estado para o Estado-nação e do Estado-nação para a constituição da União de Estados e Blocos Econômicos. Neste artigo, nós afirmamos que as primeiras comunidades humanas viviam em aldeias. A partir da concentração de pessoas, começaram a formar-se povoados. Os povoados se organizaram formando cidades. O surgimento das cidades, as cidades surgem dos povoados, geralmente os povoados que são o primeiro instante em que as cidades foram os primeiros instantes de surgimento das cidades, foram os povoados. E como eu disse, se organizaram formando cidades que logo precisavam de proteção contra outras cidades ou povoados que precisavam de um exército. Foi assim que os exércitos surgiram, tanto para sua proteção quanto para sua expansão. Então, os conflitos entre as cidades, estados, quer dizer, se desenvolveram a partir desse tipo de abordagem. Por volta de 800 a.C., na Grécia, as comunidades de aldeia começaram a ser substituídas por unidades políticas maiores. Com o crescente comércio e a necessidade de defesa, o povo se reunia em torno de fortificações. Então, as primeiras fortificações surgiram para que essas cidades, essas comunidades, pudessem se defender de ameaças externas, formando a principal unidade política da Grécia Antiga, a cidade-estado ou polis. Então, repetindo, com o crescente comércio e a necessidade de defesa, o povo se reunia em torno de fortificações, formando a principal unidade política da Grécia Antiga, a cidade-estado ou polis. A Grécia Antiga foi uma união de cidades-estados, nas quais uma primitiva forma de democracia se desenvolveu. As antigas cidades-estados se desenvolveram não apenas na Grécia, é importante observar, e na Antiguidade, mas também em várias regiões do mundo, como a Suméria, na América Central e no Extremo Oriente. As primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia,
mais especificamente ao longo do rio Eufrates, em torno de 3.500 a.C. Por volta de 2000 a.C., as primeiras cidades começaram a desenvolver-se também ao longo do rio Nilo e na China. Ao longo do rio Nilo no Egito e também na China. Em muitos casos, estas cidades-estados foram colocadas sob a tutela do governo de um reino ou império. Em muitos casos, essas cidades-estados foram colocadas sob a tutela do governo de um reino ou império, seja por interesses econômicos mútuos, seja pela força. Por exemplo, o Império Romano reunia um conjunto de cidades-estados que eram dominadas pelo Império Romano. Na Europa Ocidental, ao longo dos primeiros séculos da Idade Média, reinos existiam, porém estavam divididos em vários feudos. As cidades continuaram a fazer parte de um dado país, mas o rei deste reino tinha o controle apenas sobre as áreas que eram de sua propriedade, e não sobre a área do seu reino. Isto efetivamente diminuiu muito o poder destes chefes de Estado. Entretanto, a partir do século XI, em várias cidades, porque ainda não existia, digamos assim, países constituídos como nós temos hoje, que o que existia nas cidades e estados, a partir do século XI, em várias cidades, a burguesia lutou contra os senhores feudais pelo direito da administração das cidades. As cidades continuaram a possuir um alto grau de independência. Isso durante a Idade Média, em que prevalecia o sistema feudal, o sistema econômico feudal. E cidadãos criavam leis nessas cidades e apontavam seus oficiais. Por fim, durante o século XIV e o século XV, os governos dos reinos da Europa Ocidental passaram gradualmente a se solidificar em torno do chefe de Estado, o rei. A autonomia das cidades declinou, e mesmo a importância de grandes cidades-estados caiu drasticamente. O Estado moderno surgiu como um produto no declínio das cidades-estados e da desordem característica do sistema econômico feudal dominante. Porque na Idade Média, na época do feudalismo, os senhores feudais, que eram donos de vastos territórios, na Europa, por exemplo, eles cobravam impostos, pedágio, por exemplo, todos os comércios, todo o comércio que circulava pelo seu território tinha que pagar imposto. Então, havia uma multiplicidade de cidades em que essa prática era dominante. Então, essa situação se tornou insustentável e não era do interesse, por exemplo, da burguesia, que era uma classe social ascendente e que defendia a centralização do poder em torno do rei. Então, a base política dos Estados nacionais estava na centralização do poder absoluto e na autoridade dos reis. E dessa forma, os monarcas feudais foram reconquistando sua autoridade, unificando o território e centralizando o poder em suas mãos. Com a formação do Estado moderno, diversos reis passaram a exercer autoridade nos mais variados setores. Isto é, organizavam exércitos que ficavam sob seu comando, distribuíam justiça entre os seus súditos, decretavam leis e arrecadavam tributos. Então, quem cumpria esse papel era o rei, que acabou com a desordem existente no sistema feudal até então dominante. Esta grande concentração de poderes passou a ser denominada absolutismo monárquico.
O Estado moderno surgiu, portanto, como produto da transformação da ordem feudal. Na última fase do período medieval, o poder político e militar, em posse dos senhores feudais, foi transferido para as mãos de um monarca absolutista. Então foi assim que surgiu o Estado moderno. O Estado moderno passou a ser o portador da soberania, o que significa que o poder político, centralizado nas instituições governamentais, é responsável pela lei e pela ordem interna. Antes, a ordem interna era de cada dos senhores feudais dentro dos seus respectivos territórios. O Estado moderno surgiu primeiro no continente europeu e nasceu por volta do século XVI, a partir do desenvolvimento do capitalismo mercantil, em países como a França, Inglaterra e Espanha, e mais tarde na Itália. O Estado moderno difundiu-se depois para o resto do mundo, e o conceito de nação apareceu no século XVIII. Nesta mesma época, os termos se fundiram, dando origem ao que hoje conhecemos por Estado-nação. No século XVIII, porém, com o advento dos direitos de cidadania a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, que alteraram as relações entre os governantes e governados por meio da democratização do poder, transformando os súditos em cidadãos, surge então o termo nação, que passou a ser empregada como sinônimo de povo. Observe que o termo nação como sinônimo de povo resultou da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Foi um poderoso apelo ideológico que serviu para incutir na população em geral a ideia e o senso de pertencimento a uma comunidade mais ampla, moldada por uma origem histórica e cultural comuns. Na segunda metade do século XX, a integração da economia mundial foi um dos principais fatores responsáveis pela constituição dos diversos blocos econômicos em várias partes do globo. A sua existência atendia ao mais elevado interesse das empresas multinacionais, porquanto, por seu intermédio, haveria uma maior liberalização do mercado mundial, principalmente intrablocos. Em outras palavras, a formação de blocos econômicos abriu caminho à constituição de um mercado mundial sem barreiras no futuro sob a ótica das empresas multinacionais. Na segunda metade do século XX, foram constituídos vários blocos econômicos, como a União Europeia, o NAFTA, que envolve México, Estados Unidos e Canadá, a APEC, que é a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a CEI, Comunidade de Estados Independentes, o Mercosul, que envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Pacto Andino, que envolve os países andinos, a APEC, a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Isso já falei sobre a APEC. E o COMESA, que é o Mercado Comum dos Países do Leste e Sul da África. Mais recentemente, foram constituídos a Parceria Transpacífico, que envolve vários países banhados pelo Oceano Pacífico, e o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que agora incorpora também o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. Tudo o que nós acabamos de relatar, aponta no sentido de que a humanidade caminha inexoravelmente na direção de uma integração econômica, inicialmente, e política, posteriormente, entre os países. A integração econômica forçará inevitavelmente a integração política mundial. Da aldeia primitiva, a humanidade está caminhando para constituir uma aldeia global. Para que esta aldeia global seja administrada, Cláudia Alcoforado. Oi, filha. Oi, pai. Tudo bem?
Tudo bem, minha querida. É o seguinte, eu estou aqui numa live que eu fui participando dela e depois eu falo com você, tá bom? Beijo. Tchau. Bem, voltando ao que nós estávamos falando, nós falamos sobre que na segunda metade do século XX foram constituídos vários blocos econômicos, como a União Europeia, o NAFTA, a APEC, a CEI, que é a Comunidade de Estados Independentes, o Mercosul, o Pacto Andino, e o COMESA, que é o Mercado Comum dos Países do Leste e Sul da África. E mais recentemente foram constituídos a Parceria Transpacífico e o BRICS. E estava falando que o BRICS era constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e mais recentemente passaram a integrar o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. Tudo que acabamos de relatar aponta no sentido de que a humanidade caminha inexoravelmente na direção de uma integração econômica, inicialmente política, posteriormente entre os países. A integração econômica forçará inevitavelmente a integração política mundial. Da aldeia primitiva, a humanidade está caminhando para constituir uma aldeia global. Para que esta aldeia global seja administrada, é preciso que haja um governo mundial, que só funcionará se houver também um Estado de Direito globalizado para construir uma paz duradoura no mundo. Então, essa é a primeira parte da nossa apresentação, que trata da evolução da humanidade, da aldeia primitiva, até a constituição dos blocos econômicos, antes de constituir os chamados Estados-nações. Quer dizer, então houve uma evolução que começou do povoado, passando para a aldeia, depois para as cidades, constituição das cidades-estados, depois a formação do Estado moderno, e após a formação do Estado moderno, a formação dos blocos econômicos. Então houve um processo de evolução, de integração cada vez maior da humanidade, do ponto de vista econômico e também político, na medida em que a formação de blocos, traduz não apenas uma integração econômica, mas também uma integração política. O exemplo mais patente disso é o caso da União Europeia, que além de ser uma integração econômica, também é uma integração política. Agora nós vamos apresentar o segundo bloco. Como construir um governo mundial para construir um mundo de paz e progresso para toda a humanidade. É importante observar que eu gostaria de observar, inicialmente, que nós elaboramos um livro, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade. Este livro, em português e inglês, foi editado pela editora CRV de Curitiba. Neste livro, nós afirmamos no capítulo 2 que ao longo da história da humanidade houve 3 tentativas de estruturar instrumentos voltados para a construção do mundo de paz. A primeira tentativa ocorreu em 1648, com o Tratado de Westfália, que colocou um fim à Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que marcou o século XVII como um dos mais sangrentos da história europeia, com uma série de tratados que encerraram a Guerra dos 30 Anos e também reconheceram oficialmente as Províncias Unidas, a Holanda. A Holanda surgiu a partir do Tratado de Westfália. E também a Confederação Suíça. A própria Suíça surgiu a partir deste Tratado de Westfália. A segunda tentativa de estruturar instrumentos voltados para a construção de um mundo melhor, de um mundo de paz,
ocorreu com a criação da Liga das Nações, em 10 de janeiro de 1920, nos escombros da Primeira Guerra Mundial. A terceira tentativa de estruturar instrumentos voltados para a construção de um mundo de paz ocorreu com a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e tem sido inoperante ao longo de sua história, inclusive no atual conflito entre Rússia e Ucrânia e no conflito entre judeus e palestinos. A ONU tem sido um fracasso na construção de um mundo de paz. E isso começou em 1950. A Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã, do Laos e do Camboja, e as intermináveis guerras que aconteceram de 1950 para cá, demonstram que a ONU fracassou no seu propósito de construir um mundo de paz. O insucesso na construção da paz mundial, com o Tratado de Westfália, em 1648, com a Liga das Nações em 1920 e com a ONU em 1945, demonstram a urgência de reestruturar a ONU para que ela possa exercer uma efetiva governança do sistema internacional, que possibilite mediar os conflitos internacionais e assegurar a paz mundial. Nesse sentido, a ONU deveria ser reestruturada para se constituir em governo mundial, que teria por objetivo defender os interesses gerais do planeta, zelar no sentido de cada Estado nacional respeitar a soberania dos demais países e impedir a propagação dos riscos sistêmicos mundiais. Com esta nova configuração da ONU, o Conselho de Segurança seria abolido. Por quê? Teria que ser abolido. Porque com o poder de veto de seus membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, é um dos fatores que tem tornado a ONU inoperante. E a Assembleia Geral seria transformada em Parlamento Mundial. Então teríamos que abolir o Conselho de Segurança. Inclusive, eu acho um absurdo que países, inclusive o Brasil, que insistem na defesa de aumentar o número de integrantes do Conselho de Segurança com poder de veto, o que pioraria ainda mais a situação, tornaria mais inoperante a ONU. A ONU reestruturada como governo mundial, observe bem, governo mundial, parlamento mundial e Corte Suprema Mundial, evitaria o império de um só país, como já ocorreu ao longo da história da humanidade, e a anarquia de todos os países como ocorre atualmente. Com o governo mundial, observe bem, quando eu falo em reestruturar a ONU, eu falo em constituir um governo mundial, parlamento mundial e Corte Suprema Mundial. Com o governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, resultantes da reestruturação da ONU, será possível evitar guerras e acabar com o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade. Para ser democrático, o governo mundial deveria ser eleito. O governo mundial deveria ser eleito pelo Parlamento Mundial. Parlamento Mundial, que eu acho que a Assembleia Geral da ONU é que deveria ser transformada em Parlamento Mundial. E esse Parlamento Mundial é que deveria eleger o governo mundial, o presidente do governo mundial. E esse Parlamento Mundial deveria ser representado por todos os países do mundo, cujos representantes seriam eleitos pelos povos dos respectivos países. Como já lhes disse no capítulo 2 do nosso livro, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, apresentamos como tornar realidade a utopia da paz mundial para evitar a eclosão de novas guerras, especialmente da Terceira Guerra Mundial. O que nós vamos lhes apresentar é uma síntese do que está nesse capítulo 2 desse nosso livro. Neste
Esta síntese é a seguinte: nós afirmamos que é chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos capazes de promover a construção da paz mundial e de exercer o controle de seu destino. Nós não temos o controle do nosso destino. Nós estamos à mercê do acaso. Para alcançar esses objetivos, urge a implantação de um governo democrático do mundo, que se constitui no único meio de sobrevivência da espécie humana. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial, e que se concretize a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz, é inoperante, é incapaz de garantir a paz mundial. O novo sistema internacional deveria funcionar com base em quê? Em um contrato social planetário. O contrato social planetário, na minha opinião, seria a carta magna dos povos do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, parlamento mundial e Corte Suprema Mundial. A preservação da paz seria a primeira missão de toda nova forma de governo mundial. Ele teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta, compatibilizando-o com os interesses de cada nação. Para que isso aconteça, é preciso que exista uma governabilidade democrática no mundo, com um governo mundial eleito pelo Parlamento Mundial, e a manutenção da paz mundial. Por seu intermédio, seria perseguida a defesa dos interesses gerais de todos os países do planeta, no plano das relações internacionais. Um governo democrático mundial zelaria no sentido de que seja respeitada a soberania de cada país, porque atuaria no sentido de evitar que qualquer país intervenha nos assuntos internos de outros, sobretudo com intervenções militares. Ao contrário do que muitos pensam, a existência de um governo mundial não seria uma ameaça à soberania nacional, sendo, pelo contrário, a garantia de que nenhum país interviria nos assuntos internos de outros países. Além do governo mundial e do parlamento mundial, deveria ser constituída também a Corte Suprema Mundial, que deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo, escolhidos pelo parlamento mundial, os quais atuariam por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza praticados por estados nacionais e por governantes à luz do contrato social planetário, julgar conflitos que existam entre o governo mundial e o parlamento mundial e atuar como guardiã do contrato social planetário. O novo Estado de Direito Internacional seria executado pelos três poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O Governo Mundial, o Parlamento Mundial e a Corte Suprema Mundial são nesses três que repousaria o poder mundial. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocadas quando necessário. Com esta configuração proposta para a governança democrática do sistema internacional, nenhum país seria vassalo, portanto, do governo mundial. O governo mundial atuaria apenas para fazer com que o sistema internacional evolua em um ambiente de paz entre as nações. Cada país deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir nos assuntos internos de outros países. O que não seria admitido é qualquer país intervir nos assuntos internos de outros países, sobretudo com o uso da força, como tem acontecido ao longo da história. O governo mundial seria a garantia do respeito à soberania dos países do mundo, especialmente dos mais fracos,
Só quem não tem interesse na existência desse governo mundial são os países mais fortes, são as grandes potências. Mas os países mais fracos teriam a garantia do respeito à sua soberania com a existência do governo mundial. A ausência de um governo mundial é que representaria uma ameaça à soberania nacional da maioria dos países, porque ficariam à mercê dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história. Se qualquer país comprometer um ambiente de paz entre as nações, intervindo nos assuntos internos de outro país, o governo mundial atuaria para impedir que o agressor consuma seus propósitos, através de ação diplomática, ou em caso de insucesso, inclusive com o uso da força. Para tanto, o governo mundial convocaria as forças armadas de determinados países para cumprirem o papel de impedir que qualquer país intervenha em outro fazendo uso da força. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade no planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. O Parlamento Mundial deveria ser composto por um número determinado e igual de representantes de cada país, eleitos democraticamente para este fim. O presidente do governo mundial só exercerá o comando do governo mundial enquanto contar com o apoio da maioria do Parlamento Mundial. Se por maioria do Parlamento houver a necessidade de substituição do presidente do governo mundial, isto deve ser feito. O governo mundial deve contar com uma estrutura organizacional que seja capaz de lidar com as relações internacionais, a questão militar, a economia global, o meio ambiente global, a educação, a saúde, a infraestrutura, a ciência e tecnologia, entre outros, para dialogar com o Parlamento Mundial e os países integrantes do sistema internacional. Os parlamentares deveriam eleger a mesa diretora do Parlamento Mundial, que contaria com estrutura organizacional apropriada. A Corte Suprema Mundial deveria ser composta, como já disse, por juristas de alto nível, do mundo escolhido pelo Parlamento Mundial, que atuariam por tempo determinado, os quais deveriam eleger o presidente da Corte para cumprir um mandato por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza praticados por estados nacionais e por governantes à luz do contrato social planetário. Julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o Parlamento Mundial e atuar como guardião do contrato social planetário. O governo mundial não terá forças armadas próprias, como já lhes disse, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocados quando necessário. Portanto, com esta sistemática, o Parlamento Mundial legislaria com sucesso, por meio de um processo democrático. O novo Estado de Direito Internacional seria executado pelos três poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O poder mundial repousaria no Governo Mundial, no Parlamento Mundial e na Corte Suprema Mundial. Em caso de necessidade do uso da coerção contra países infratores do direito internacional, o presidente do Governo Mundial usaria as forças armadas de determinados países que seriam convocadas quando necessário. O poder mundial não corromperia nem seria corrompido, porque haveria vigilância de todos os poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial, que atuariam como freios e contrapesos visando a eficiência e eficácia do sistema internacional. Para viabilizar uma governança mundial, é preciso que, de início, exista um poderoso movimento mundial em defesa da paz mundial, através de um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade. Precisamos constituir um poderoso movimento mundial em defesa da paz mundial. E deveríamos nos encontrar em um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade, a ser constituído por organizações da sociedade civil e governos de todos os países do mundo.
Neste fórum, deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais no sentido de tornar realidade um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Este seria o caminho que tornaria possível transformar a utopia do governo mundial em realidade. Sem a constituição de um governo mundial, meus amigos, de um governo mundial democrático, o cenário que se descortina para o futuro da humanidade será o de desordem econômica, política e social, da guerra de todos contra todos e de extinção da espécie humana, com o uso de armas nucleares pelos países contendores pelo poder mundial. E nós precisamos evitar que esse cenário aconteça. Para que esse cenário aconteça, precisamos construir, como já lhes disse, um governo democrático mundial. Então, é isso que eu tinha a dizer com relação a esse segundo bloco, em que abordamos como construir um governo mundial capaz de promover um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Agora nós vamos lhes falar sobre uma outra questão que não é abordada por nenhum dos governos em nosso mundo, no mundo que vivemos, e também pela própria Organização das Nações Unidas, que é o enfrentamento das ameaças à sobrevivência da humanidade. E o que nós vamos falar agora é como o governo mundial atuaria no enfrentamento das ameaças à sobrevivência da humanidade. O que eu queria deixar bem claro para todos vocês é que um governo mundial é necessário não apenas para assegurar o ordenamento do caótico sistema econômico global, do insustentável meio ambiente do planeta Terra e das relações internacionais caracterizadas pelas guerras entre as nações, mas um governo mundial é necessário também para enfrentar as ameaças à sobrevivência da humanidade, sejam elas existentes no planeta Terra ou vindas do espaço sideral. A existência de um governo mundial se impõe não apenas para coordenar as ações dos governos nacionais para eliminar o caos imperante na economia mundial. O tarifaço de Trump é um exemplo. Para combater a degradação ambiental, o governo mundial também ele é importante para combater a degradação ambiental e a mudança climática catastrófica global, que tudo está caminhando na direção de uma catástrofe ambiental, porque a temperatura média do planeta continua aumentando. E um governo mundial também é importante para combater pandemias e para evitar a ocorrência de conflitos internacionais, inclusive uma nova ordem mundial. Mas, além de combater pandemias e ordenar a economia, o meio ambiente, evitar a mudança climática global e evitar os conflitos internacionais, inclusive da Terceira Guerra Mundial, é também fundamental que exista um governo mundial que coordene as ações dos governos nacionais para fazerem frente às ameaças contra a sobrevivência da humanidade existente no planeta Terra e aquelas vindas do espaço sideral. Nós publicamos um livro cujo título é A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sobrevivência. No capítulo 9 desse livro, estão apresentadas as estratégias fundamentais para a sobrevivência da humanidade, que consistem, primeiro, em promover o avanço científico e tecnológico para lidar com as ameaças à sobrevivência da humanidade. E segundo, aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para sua sobrevivência na Terra, realizar viagens espaciais e viver em habitats diferentes do planeta Terra. Em terceiro lugar,
nós colocamos como estratégias fundamentais para a sobrevivência da humanidade, constituir um governo mundial para implementar essas estratégias de promoção do avanço científico e tecnológico para lidar com as ameaças e aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para sobreviver na Terra e também realizar viagens espaciais e viver fora da Terra. Competiria ao governo mundial promover o avanço científico e tecnológico e aumentar a capacidade dos seres humanos, visando sua sobrevivência na Terra e fora dela. Todas essas estratégias fazem parte da solução necessária para enfrentar todas as ameaças à sobrevivência humana a curto, médio e longo prazo. Na atualidade, alguns países, como os Estados Unidos, China e Rússia, entre outros, desenvolvem ações relacionadas com o avanço científico e tecnológico, mas para atender fundamentalmente seus interesses estratégicos, e não de sobrevivência da humanidade, que, no meu entendimento, só poderiam ser desenvolvidas por um governo mundial, que coordenaria a ação de todos os países do mundo em busca do interesse comum. A estratégia do governo mundial de avanço da ciência e da tecnologia para enfrentar as ameaças imediatas à sobrevivência da humanidade precisa ocorrer, primeiro, com o desenvolvimento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, visando a produção de antibióticos e vacinas para o combate às pandemias atuais e futuras. Precisamos evitar que pandemias como a da Covid, como a da gripe, no início do século XX, mate milhões de pessoas em nosso planeta. Quer dizer, e outra coisa, precisamos evitar que até um novo vírus que surja, seja capaz até de eliminar para a espécie humana. E para isso é necessário o desenvolvimento de atividade de pesquisa e desenvolvimento, visando a produção de antibióticos e vacinas. Segundo, a adoção de tecnologias limpas no combate à degradação ambiental e para evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta que contribuam para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então é preciso então deixar de usar, por exemplo, os combustíveis fósseis e passar a utilizar recursos renováveis no planeta, a fim de evitar a degradação do meio ambiente do planeta, por exemplo, a mudança climática. E outro aspecto é evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra, com a adoção, por exemplo, da chamada economia circular, que significa reutilizar materiais, quer dizer, fazer o reuso de materiais que tenham sido descartados. Em terceiro lugar, a adoção de tecnologias limpas para evitar o aumento da temperatura média do planeta, além de 1,5 grau a 2, para o combate à mudança climática catastrófica global e contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. E, finalmente, o monitoramento de catástrofes naturais. Esse é um ponto da maior importância. Resultantes de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, que permitam a previsão de sua ocorrência e a elaboração de planos de evacuação de populações de áreas afetadas. No meu entendimento, o monitoramento e a adoção de planos de evacuação deveria envolver todos os países do mundo, com a coordenação do governo mundial, e não ficar apenas sob a responsabilidade daquele país que foi afetado por aquele desastre natural. A estratégia do governo mundial de avanço da ciência e da tecnologia para enfrentar as ameaças, esses exemplos de avanço da ciência e tecnologia, foi para lidar com os problemas, as ameaças internas ao planeta Terra. Mas agora nós vamos falar dos avanços da ciência e da tecnologia necessários, as estratégias necessárias para enfrentar as ameaças futuras à sobrevivência da humanidade, que requer o monitoramento de corpos celestes que possam colidir com a Terra, por exemplo, asteroides e cometas. Essa é uma possibilidade que
que pode acontecer, todos os cosmólogos que lidam com a análise do cosmos sabem perfeitamente do que eu estou falando. Então é necessário que haja um monitoramento de corpos celestes que possam colidir com a Terra, ou seja, asteroides e cometas, visando o desenvolvimento de poderosos foguetes para interceptá-los, ou seja, desviar do rumo da Terra. E caso necessário, se, por exemplo, não houver sucesso nessa ação, prover as condições tecnológicas para a fuga de seres humanos para locais habitáveis no sistema solar ou fora dele. Daí a importância, por exemplo, de desenvolver ações no sentido de localizar algum planeta que possa ser habitável nas mesmas condições da Terra, ou até terraformar planetas, como é o que se imagina, se pretende fazer com relação ao planeta Marte. Ou seja, criar em Marte as condições que possibilitem a presença humana no planeta Marte. Então, além do monitoramento de asteroides e cometas, precisamos também monitorar a explosão de estrelas supernovas, emissoras de raios gama, que podem, por exemplo, destruir praticamente tudo no planeta Terra. Então é importante monitorar a explosão de raios gama para avaliar a necessidade de fuga dos seres humanos para locais habitáveis no sistema solar e prover as condições tecnológicas para realizar esta fuga. Também realizar um monitoramento do meio ambiente e do clima terrestre devido ao afastamento contínuo da Lua em relação à Terra, que esse afastamento da Lua em relação à Terra vai provocar mudanças no meio ambiente do planeta. Então é importante fazer esse monitoramento para avaliar suas consequências desse afastamento, para orientar a utilização de tecnologias capazes de promover a mitigação dos problemas ambientais do planeta Terra e, caso necessário, prover as condições tecnológicas para a fuga dos seres humanos para locais habitáveis no sistema solar. Uma outra estratégia seria o monitoramento dos planetas do sistema solar que possam colidir com a Terra, para prover as condições tecnológicas para a fuga de seres humanos para locais habitáveis fora do sistema solar. Daí a importância de identificar alternativas fora do sistema solar que possibilitem a sobrevivência da humanidade. Então, repetindo, monitoramento dos planetas do sistema solar que possam colidir com o planeta Terra. O fato de até hoje não ter havido colisão entre planetas não significa que não possa haver no futuro. A quinta é que a quinta estratégia seria o monitoramento do declínio do Sol até sua morte. O Sol, por exemplo, está na metade de sua vida. Então ele está progressivamente perdendo as condições de existência. Então deverá morrer daqui a 4 bilhões de anos. Então, até a sua morte, é necessário que haja um monitoramento do declínio do Sol. Além disso, da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, que também deverá acontecer dentro de 2 bilhões de anos. Aliás, já está acontecendo, mas deve se processar na inteireza. As duas galáxias vão se fundir numa só galáxia. Isso pode ter consequências sobre a Terra. E então é importante prover as condições tecnológicas para a fuga de seres humanos para locais habitáveis fora do sistema solar, no caso tanto da morte do Sol, quanto também da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Sexta estratégia diz respeito à descoberta da existência e das possibilidades de acesso a universos paralelos. Só a ciência pode oferecer respostas para isso, a fim de que se possa planejar
com tecnologias avançadas, a fuga de seres humanos para esses universos paralelos, com o fim do universo em que vivemos. Além da estratégia relacionada com o avanço da ciência e da tecnologia, para atender a esses objetivos que há pouco lhes apresentei, é necessário que haja estratégia do governo mundial de aumento da capacidade biológica dos seres humanos, que consistiria em aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas para criar uma nova categoria de seres humanos mais evoluídos, que sejam capazes de desafiar os limites impostos pela natureza a fim de sobreviver às ameaças à sua sobrevivência na Terra e em viagens espaciais. Esta condição poderia ser alcançada com o uso da ciência e da tecnologia, ou seja, com o uso da biotecnologia, da nanotecnologia e da neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Com a manipulação genética da espécie humana, seria possível a criação em laboratório de novos genes que modificariam o código genético para serem capazes, por exemplo, de bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Esta seria uma das formas de proteger os seres humanos de futuras pandemias aqui na Terra, mas também até da ameaça de vírus existentes em outros planetas, por exemplo. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente, até finalmente transformar o ser humano em uma nova espécie biológica. A inteligência artificial ligada à computação teria um grande papel nisso, transferindo o conteúdo da nossa mente, com lembrança do passado e traços da nossa personalidade, para um disco rígido. Método conhecido como carregamento da mente ou mind uploading. O aumento da capacidade dos seres humanos de desafiar os limites impostos pela natureza é absolutamente necessário para assegurar sua sobrevivência como espécie hoje e no futuro, não apenas na Terra, mas também em viagens espaciais. As ameaças imediatas contra as futuras não serão enfrentadas com sucesso se um avanço da ciência e tecnologia, que é o passaporte para a sobrevivência da humanidade. É isto que eu afirmo. Este é o resumo do texto que nós apresentamos em nosso livro, A Humanidade Ameaçada, as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Bem, quais são as conclusões que nós podemos extrair de tudo isso que nós apresentamos? Que a humanidade está caminhando para constituir uma aldeia global. Para que esta aldeia global seja administrada, é preciso que haja um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, que só funcionarão se houver também um Estado de Direito globalizado para construir uma paz duradoura do mundo. Aí que eu faço uma analogia, meus amigos, entre o governo mundial, por exemplo, e um governo de um país. Imagine, por exemplo, se cada um dos países que existem no mundo não existisse governos, que aliás é uma tese defendida pelos anarquistas. Eles defendem a tese de que não deveria haver governos, que a sociedade deveria funcionar sem nenhum controle governamental. E imagine se isso acontecesse. Seria um caos total, absoluto. Imagine o Brasil não ter governo para governar o nosso país. Se a situação é complicada, é difícil com o governo, imagine sem o governo. Essa analogia, quer dizer, se é necessário existir um governo para administrar um país, porque é absolutamente necessário um governo para administrar um planeta, em que existem vários países com culturas, identidades, objetivos diversos, mas é importante que haja um governo que faça com que todos esses países com essa diversidade toda possam convergir na busca de um objetivo comum. É isso que o governo mundial deveria fazer. A ONU
deveria ser reestruturada para se constituir em governo mundial, parlamento mundial e Corte Suprema Mundial, que teriam por objetivo defender os interesses gerais do planeta, zelarem no sentido de cada Estado nacional respeitar a soberania dos demais países e impedir a propagação dos riscos sistêmicos mundiais. Quando eu falo riscos sistêmicos, está relacionado com a economia, com o meio ambiente, com os desastres naturais e até mesmo os problemas, as ameaças vindas do espaço sideral. Com esta nova configuração da ONU, o Conselho de Segurança seria abolido e a Assembleia Geral seria transformada em Parlamento Mundial. A ONU reestruturada como Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial evitaria o império de um só país, como já ocorreu ao longo da história da humanidade, e a anarquia de todos os países, como ocorre atualmente. E nós vivemos num mundo anárquico. Para viabilizar uma governança mundial, é preciso que de início exista um poderoso movimento mundial em defesa da paz mundial, conforme nós lhes falamos, através de um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade, a ser constituído por organizações da sociedade civil e governos de todos os países do mundo. Neste fórum, deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais no sentido de tornar realidade um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Este seria o caminho, meus amigos, que tornaria possível transformar a utopia do governo mundial em realidade. O fato é o seguinte: sem a constituição do governo mundial, o parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial democráticos, o cenário que se descortina para o futuro da humanidade será o da desordem econômica, política e social, como ocorre atualmente, e vai ser pior. E da guerra de todos contra todos, que é o que já está acontecendo, e de extinção da espécie humana, com o uso de armas nucleares pelos países contendores pelo poder mundial, provavelmente numa terceira guerra mundial, que será a guerra final. Será o Armagedon. Um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, meus amigos, são necessários, não apenas para assegurar o ordenamento do caótico sistema econômico global, do insustentável meio ambiente no planeta Terra e das relações internacionais caracterizadas pelas guerras entre as nações, mas também para enfrentar as ameaças à sobrevivência da humanidade, sejam elas existentes no planeta Terra ou vindas do espaço sideral. A existência do governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial se impõe não apenas para coordenar as ações dos governos nacionais para eliminar o caos imperante na economia mundial, para combater a degradação ambiental e a mudança climática catastrófica global, para combater pandemias e para evitar a ocorrência de conflitos internacionais, inclusive uma nova guerra mundial, mas também para coordenar as ações dos governos nacionais para fazerem frente às ameaças contra a sobrevivência da humanidade existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço sideral. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar a respeito da necessidade imperiosa da reestruturação da ONU como governo mundial, a fim de fazer frente aos problemas que nós vivemos em nosso planeta e também fazer frente às ameaças vindas do espaço sideral. Antes de encerrar, eu gostaria de lhes informar que, para efeito da nossa apresentação, nós nos apoiamos em 3 publicações de nossa autoria. A primeira, Como Construir uma Paz Duradoura entre Rússia e a Ucrânia e no Mundo. Esse texto está disponível no website linkedin.com. Também outra publicação nossa, é um livro que nós publicamos, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, que é um livro publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná, foi publicado em 2024. E, finalmente, um outro livro que nós publicamos,
que tem como título A Humanidade Ameaçada, as Estratégias para a Sua Sobrevivência, que foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Espero ter sido esclarecedora a nossa apresentação e vamos batalhar para que nossos governantes e a população mundial tomem consciência da necessidade da constituição de um governo mundial para construir um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Um grande abraço para todos.